Boa tarde. Tá aqui escrevendo o título. Fato de isolamento. Acho que eu escrevi certo. Fixar. Pronto. Fixei aí. Bem, gente, boa tarde para quem está entrando. Eu sou Marcela Tavares, faço parte do Filósofas na Rede. Esse projeto incrível que a gente está tocando há quase 4 meses e a gente já alcançou 5.000 pessoas aqui no Instagram, mais umas 1.000 e poucas no Facebook, mais alguns quantas centenas de pessoas no YouTube, né, que seguem a página, o canal. Se você não segue ainda o canal do YouTube, vai lá, dá uma olhada no nosso canal. Todas as lives, ou quase todas, ficam disponíveis, né? Digo quase porque às vezes o Instagram tem alguns probleminhas aí. A gente tem algumas lives que a gente não conseguiu gravar. Mas enfim, então é isso. Estamos muito felizes que a gente está comemorando aí 5.000 pessoas que entraram nessa rede com a gente. E hoje a gente vai ter essa live super especial para mim e para ela também, para Clarissa Fairuz, em que a gente vai tentar abordar um pouco sobre os afetos nesse momento que a gente vive, né? A live de ontem foi muito afetiva, a live com a Roberta Damasceno e com a Janete, né? O nome dela, uma professora, foi muito interessante sobre uma abordagem filosófica, né, da questão da felicidade. E hoje a gente vai para um outro âmbito, né, que é uma abordagem da psicologia, mas a partir de um ponto de vista muito específico, de uma metodologia e um trabalho, né, teórico, prático do William Reich, né, que a gente vai aprender um pouco hoje com a Clarissa e também ela vai trazer para a gente, então, a leitura que ela faz a partir dessa perspectiva reichiana, né, para a gente poder entender melhor esses afetos que têm surgido agora e como a gente pode lidar com eles de maneira ativa, né, e enfim, positiva, né, propositiva. Bem, eu vou chamar ela, eu acho que ela já está aqui. Como é que eu faço? Aqui. Vou chamar aqui a Clarissa. Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Marcela, Oi, Clarissa. tá conseguindo me ver bem? Tô te vendo. Tá, que eu tenho um problema em ajeitar a câmera. Tá me escutando bem? Tô escutando perfeitamente. Tá bom. Oi, Marcela, obrigada por ter me convidado. Que Eu isso, sempre obrigada por ter aceito. fico, eu sempre fico muito feliz, assim, apesar de eu não gostar muito em falar em câmera, fazer lives para mim sempre um sacrifício, mas é um prazer também sempre compartilhar conhecimento, porque eu acho que o conhecimento ele é muito mais potente quando a gente compartilha e não quando a gente passa, né? Tipo, eu tô passando conhecimento, eu compartilho um conhecimento, né? Uhum. E o Reich, apesar de ter uma metodologia específica, ele é um teórico e prático, um cientista que permite que várias áreas, né, ele é transdisciplinar, né? Então, para quem lê as obras do Reich, vai perceber que tem horas que ele dialoga muito com a biologia, horas que ele dialoga muito como cientista político, hora que ele dialoga muito com a praxis clínica, né? Mas é muito sistêmico, ele não abandona um para falar de outro. Então, a ideia hoje é falar de afetos, trazendo toda essa abordagem, né? Essa prática sistêmica e holística, né? Desse ponto de vista de abarcar tudo. Uhum. Então, hoje, eu faço parte de uma escola haitiana, pós-haitiana, na verdade,
que é a Escola Frederico Navarro, e a gente tem uma preocupação de atualizar o Reich, né? Porque o Reich, ele é um escritor da década de 20, numa Europa, né? Um homem branco, que por mais que não fosse um alemão ou um inglês, né? Ele veio de uma família judia, mas ainda assim é um pensador branco, homem, e a gente sempre tem essa preocupação de trazer o pensamento reichiano na clínica com a preocupação da perspectiva de acolhimento do feminismo, da prática feminista, né? A gente tem um grupo de sexualidade feminina que a gente se trabalha como mulher e como terapeuta para receber esse lugar, né? Não só estudando Reich, mas estudando outros livros mais contemporâneos. A gente tem hoje também uma preocupação em trazer o tema sobre racismo estrutural, né? Porque, assim, eu tô falando disso porque o Reich, ele veio da psicanálise, para quem não conhece, né? O Wilhelm Reich, ele veio da psicanálise, mas logo depois, assim, ele não rompe com a psicanálise, né? Se você pegar os livros do Reich, ele leva alguns conceitos da psicanálise, porque ele admirou muito Freud. A questão dele com Freud é quando a psicanálise se desinteressa do todo e começa a entrar numa interpretação psíquica e a naturalizar o sofrimento, sabe? Como se o sofrimento fosse algo que é natural dos nossos instintos, que a gente procura um sofrimento. E o Reich, ele vai entrar com uma crítica pesada aí. Então, muita gente diz que assim, o Reich, ele separou da psicanálise porque ele trouxe o corpo. Uhum. Mas não é somente isso, ele trouxe o corpo. É uma dinâmica de corpo. Um corpo histórico, né? Um corpo político, um corpo cultural, um corpo de afeto, de vida, de sexualidade, né? Porque o Reich, ele se apaixona pelo Freud através da teoria da sexualidade. Uhum. Né? Porque o Freud, ele foi um revolucionário quando ele fala de sexualidade infantil, né? Dos conflitos infantis. Né? O Reich, ele não abandona a teoria do complexo de Édipo, mas ele não diz que o complexo de Édipo é universal, que só acontece dentro de uma sociedade patriarcal, né? Opressora e autoritária, que gera um conflito sexual na criança, onde os próprios adultos não conseguem lidar com a própria sexualidade. Né? Uhum. Então, isso é um ponto importante da gente entender, que não é só um corpo, o corpo, o Reich lê o corpo, não é aquela coisa do corpo fala, é a função do corpo. Aqui aquele corpo está servindo, sabe? Na tua expressão, na tua expressão facial, na tua expressão corporal. Então, para falar de afeto, né, dentro da pandemia, eu queria trazer um conceito que muita gente conhece, mas não sei se conhece a fundo, que é o conceito de potência orgástica, né? Porque o Reich é muito conhecido pelo cara do orgasmo, né? Tipo assim, cara, falei de Reich, orgasmo. Mas que orgasmo é esse? É o orgasmo que a gente transa e goza? Também. Mas ele vai formular toda a teoria dele de energia a partir desse conceito da potência, da fórmula do orgasmo, tá? Então, assim, para ele, essa fórmula energética é uma condição de vida, não é uma condição do ser humano, é uma condição de vida, que acontece em 4 tempos, tá? Então, o primeiro tempo você tem uma carga, com essa carga, ela produz uma tensão, uma descarga e, com isso, um relaxamento. Isso também acontece no orgasmo, né? Você tá lá, você tá fazendo fricção, você está aumentando a sua carga energética, tem uma tensão, você goza, e você descarrega, e você relaxa. Assim, teoricamente, a gente sabe que na prática, às vezes, isso não acontece. A gente goza e dá uma angústia, a gente às vezes goza, quer gozar de novo rápido, acontece várias coisas. Então, baseado nessa lei dos 4 tempos, do Reich, é que os afetos vão aparecer, tá? E também dentro dessa construção do que acontece se o organismo não pode viver esses 4 tempos, né? Então, quando o Reich traz a questão do corpo, né, esse corpo, ele vai trazer a questão das couraças. Não sei se você já ouviu falar, você deve conhecer as couraças, né? O que são as couraças reichianas?
são essas estruturas energéticas, não são estruturas psicológicas ou estruturas físicas, são os dois, e sociais, porque ele fala, o nosso traço de caráter, ele faz relação, ele tem uma implicação no ambiente, então a gente nunca pode partir do princípio que esse meu jeito é só meu, né? Ele descarrega no ambiente, ele faz relação no ambiente, ele faz pacto no ambiente. Então a couraça é essa expressão caracterial, que meio que junta essas instâncias mente e corpo, e que ela é expressa através não só do meu jeito, o jeito que eu falo, o jeito como eu me movo, como esse meu jeito da minha própria formação. Por que algumas pessoas têm um olho mais arregalado, algumas pessoas têm a boca e outras têm a boca... O que aconteceu na vida dessa pessoa para que essa estrutura muscular aparente também se forme dessa forma, tá? Então, o Reich, como as linhas de desenvolvimento psicológico, né, tem uma questão do nosso próprio desenvolvimento, mas ele não cria esse lugar tão individual, e eu acho que isso que é muito importante a gente pensar. O Reich, ele vai falar de uma vida uterina, de traumas uterinos, ele vai falar de traumas na amamentação, ele vai falar traumas no início da locomoção, mas ele não vai só falar assim, isso é uma falta de mãe, sabe? E vida que segue. Ou isso é uma falta de pai. Ele fala de figuras e de energias, e ele sempre tem a preocupação de dizer o seguinte, eu sofri um trauma aqui nessa questão de amamentação. Mas o que aconteceu, sabe? A gente sabe hoje que 75% das mulheres têm uma depressão pós-parto. Ninguém fala disso, mas tem depressão pós-parto. E o que acontece com esse peito da mulher deprimida e aquela criança que não tem? Agora, de quem é a culpa disso? É dessa mãe? O Freud tem essa coisa da culpa, né? Então, pelo pouco que eu li do Reich, né? Ele vai também abolir um pouco essa questão da culpa por conta dessa ideia de que o que existe são energias e são trocas, né? Sim. E assim, existe um sistema, né, que corrobora. A Eva Reich, a filha dele, tem um trabalho muito baseado na profilaxia das neuroses. Que assim, como trabalhar não só nos indivíduos que já estão adoecidos na sociedade, mas promover uma saúde preventiva para que as pessoas não adoeçam. Então você vai ter que trabalhar a mulher grávida e a sexualidade dela, porque como a gente tem uma cultura da Mãe Maria, a mulher grávida, ela fica muito isolada e marginalizada na sexualidade dela, né? Tem muito isso, a gente vê muitos casos de casais, assim, homoafetivos ou não homoafetivos, ou a própria mulher solo, que, tem tesão, mas acabou de ter um filho, tá grávida, tipo, não posso tocar porque ali tem um bebê, pronto, você faz essa cisão, né? Essa cisão entre afetivo e sexual. A mãe, ela só serve daqui para cima, né? É um peito, é um ego que te empresta acolhimento, é uma boca que fala, mas ela não tem uma pelvis, ela não é uma mulher. Então, toda essa preocupação da gente entender isso é muito importante para a gente poder falar sobre afeto. Eu vou trazer um pouquinho depois dessas mudanças aí que vão acontecer e que vão afetar várias configurações familiares. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O Reich também propõe políticas de saúde, né? Que até hoje a gente pensando nisso é meio revolucionário, assim. De lugares assegurados pelo Estado, onde os jovens possam ter relações sexuais, os adolescentes, né? Tipo assim, porque é muito opressor, né? A sexualidade juvenil, né? As pessoas não têm muito tabu com isso. Né? A gente fala de sexualidade infantil, já pensa que quer botar as crianças para transar, e não é isso. A criança tem uma sexualidade, mas ela não tem uma genitalidade madura. Então, sexualidade infantil é uma coisa, genitalidade de sexo é outra. Enfim, então o Reich, ele vai falar dessas questões todas, dessa questão também da gente pensar um pouco dos sistemas, né? Assim, quando a gente vai pensar, aconteceu uma questão com a mãe ou uma questão com o pai, a gente tem que pensar que a família, né, Marcela, já reproduz as normas do sistema. Ela já passa por regras de normas, de proibições e de opressão.
Então, a família ela já é uma instituição por si só. Então, quando a gente fala de questões familiares, a gente está falando de questões sociais e questões políticas. Já. Uhum. Não é uma coisa, não é um berço, porque, ao mesmo tempo, as próprias formas de cultura, elas também vão entrar na intimidade. E o Reich vai dizer, isso não é só uma coisa psíquica, isso está entranhado, sabe? Assim, está Uhum. nas vísceras das pessoas. Por isso que, às vezes, a gente debater alguns temas é muito difícil, porque a gente quer debater mentalmente a coisa. E exige toda uma perspectiva de você procurar qual a tua sensação de corpo quando tu tá debatendo. Né? Porque a gente pode cagar muita regra, a gente pode ter muita teoria bonita, mas a gente precisa, às vezes, até se sentir mal um pouco com as coisas que a gente faz ou fala para a gente poder se mobilizar. Né? E aí, outra coisa que você disse, da culpa e tudo. O Freud tem uma teoria muito conhecida que é a pulsão de morte, né? Uhum. Que naturalmente o humano buscaria sofrer essa energia de morte contra a pulsão de vida, que é o Uhum. princípio do masoquismo, do Reich. E o que o Reich vai Uhum. falar assim, não, isso é uma pulsão completamente secundária. Secundária, assim, é construída. A criança não nasce querendo morrer, né? Ela tem uma energia vital que ela é tão corrompida que a gente acaba chegando nesse lugar que não é nem gostar de sofrer, é uma impossibilidade de sentir prazer. Porque aí Uhum. vem a cultura cristã, né? Tipo assim, se a gente pegar o sexo, qual é a função do sexo? Sentir prazer. Quem disse que é procriar? É sentir Uhum. prazer. Eu posso transar de várias formas e não querer procriar. Existem várias formas de se relacionar sexualmente que não estão voltadas para a procriação, mas todas estão voltadas para o prazer. E isso traz uma liberdade, né? A sociedade de consumo não consegue abarcar isso, a igreja não consegue abarcar isso. E aí isso acaba assim gerando uma doutrina em todos nós pelo princípio do pecado. Então a gente tem que ter um pouquinho de sofrimento dentro da gente. A gente tem que conservar algumas coisas, né? E desde da masturbação, que é esse encontro com o nosso corpo, que é uma ferramenta de muita potência, né? Se masturbar, assim, eu posso dar prazer para mim mesma. Eu não preciso de um outro, embora estar com outro que eu escolhi também é muito bom. Mas eu não Uhum. dependo, eu quero estar com o Uhum. outro, né? E isso Uhum. já é tolhido desde sempre, né? E você vai construir subjetividades com muita culpa, super masoquistas, achando que estão bem, mas não estão. Estão voltadas por um outro princípio, que às vezes é esse princípio narcísico da sociedade, né? Que às vezes a Uhum. pessoa tem tudo direitinho, mas ela está sempre insatisfeita e não percebe, né? E aí, trazendo essa questão dos afetos, os afetos eles vão se mobilizar dentro dessas estruturas, das estruturas da sociedade, de uma cultura opressora que reprime a sexualidade, né? O Reich ele não vai falar, por exemplo, como eu te falei assim, esses 4 tempos do orgasmo, né? Da função do orgasmo. Como é que eu posso ter esses 4 tempos da função do orgasmo sem estar transando, por exemplo, descarregando essa energia, né? A gente está no momento de isolamento. E aí, sei Uhum. lá, você com as suas amigas, dentro de um momento até um pouco de ansiedade e com uma energia criativa e de conhecimento, vou fazer o Filósofos na Rede. E virou um lugar de compartilhar conhecimento. É uma Uhum. forma também de descarregar, né? A gente está ansioso, a gente quer conversar, a gente quer debater, a gente quer ampliar a rede. A gente está descarregando energia aqui de uma maneira saudável, né? Que não vai nunca, né, gente? Não vai nunca substituir o prazer sexual. Mas o sexual também entra nesse lugar porque ele é afetivo. Para o Reich, sexual sempre é afetivo. E não tem nada a ver com romance, não tem nada a ver com romantização. Tem a ver com Uhum. entrega. Quando eu tenho um bom orgasmo, eu não tenho um orgasmo com os meus genitais. Eu tenho um orgasmo com o meu corpo inteiro. É por isso que ele diz que é afetivo, né? Então, Uhum. assim, quando eu falei que eu ia falar de afeto, hoje eu ia falar desse princípio da questão orgástica, da questão do contato e da falta de contato, né? Uhum. Então, assim, eu acho que todo mundo que está, sei lá, escutando aqui, você e eu, já nos pegamos, assim, querendo fugir de certas coisas que incomodam, né? No micro mesmo, eu nem estou indo para o macro, estou indo no micro.
E o que que é isso, né? A gente não questiona, assim, o que que é isso que eu sinto? O que que é essa angústia que quando eu tô um pouco mais sozinha, vem um negócio e eu não sei. E a gente foge do contato, né? A gente tem, todo mundo tem dor, né, Marcela? Nascer, de uma maneira geral, é um parto doloroso. A gente sabe que, às vezes, a vida uterina é muito dolorosa. E a gente vai se desenvolvendo, vendo as desigualdades, tudo isso é muito doloroso. E a gente, ao mesmo tempo que a gente se preocupa, às vezes ideologicamente, às vezes falta um contato mais sensorial com isso, com a nossa própria história, começar por isso, e com a história de uma maneira geral, né? Então, quando, por exemplo, eu trabalho com clínica, e é muito comum que a gente pergunte para a pessoa sobre a vida dela, e não só sobre a vida dela, como é que foi a infância, assim. Você sabe sobre a sua gestação? Você sabe se Uhum. você mamou? Você sabe quais condições da sua família naquele tempo? Porque a gente sabe que tipo de energia estava ali e como o organismo foi vivendo ali. Para saber também coisas que ele sente, né? Eu tenho muitos casos assim que a pessoa hoje não tem nada a ver com religião, tem a vida dela, mas foi educada dentro de um princípio cristão pesadíssimo. E hoje a pessoa tem uma relação muito complicada com o prazer, muito Uhum. complicada com o prazer. Ela fica muito se sentindo culpada, ela fica mais, ai, minha mãe não conseguiu isso, meu pai não conseguiu isso, meu irmão não conseguiu isso, eu consegui, então eu tenho que ficar sempre ligado nisso, eu não posso dizer não. Aí vai se perdendo porque está entranha, tá enviscerado nela, Uhum. né? Então isso vai formando um padrão na pessoa. E ao mesmo tempo que esse padrão da gente é uma falta de contato, a couraça, ela defende a gente do contato, tá? Uhum. E a nossa sociedade, ela tem muitas formas de fazer a gente perder o contato e descarregar, né? Descarregar essa energia, porque a gente vive sob muita tensão. Então a gente Uhum. descarrega energia, mas nem sempre essa energia ela é descarregada de maneira satisfatória. E a gente rapidamente precisa descarregar de novo, descarregar de novo, descarregar de novo, descarregar de novo, compulsivamente. E quando a gente vem para o isolamento social, a gente se depara com muitas coisas. Primeiro, não é porque a gente entrou em isolamento social, quarentena, que ai, agora a gente vai mudar. Por quê? Sim. A gente entrou em quarentena compulsoriamente. Ah, vai mudar o padrão. Por que vai mudar o padrão? Vai mudar o padrão se eu conectar com isso. Se eu não conectar com isso, eu posso até ficar mais reativo, enrijecer ainda mais o meu padrão, ficar mais compulsivo, porque ninguém muda o padrão em semanas, em meses, né? As pessoas, Uhum. elas entram às vezes no consultório terapêutico super querendo mudar o padrão e tem uma hora que começa a não querer mais, ficar ali enroscado, não vou mudar isso. Imagina se a gente está fazendo isso porque a gente está vivenciando isso. Uhum. Então, o que eu pude muito observar é o seguinte, até para eu acolher as pessoas nesse momento da clínica, a gente tem que ter uma preocupação muito maior agora, assim, qual o momento que essa pessoa está vivendo atualmente? Porque a minha ansiedade agora, ela não é a mesma ansiedade de um porteiro, entendeu, Marcelo? Então, eu Uhum. não posso pegar todas as ansiedades, jogar no mesmo balaio e falar, olha, você tem que olhar para a sua ansiedade. Para uma pessoa que tem que pegar 3 transportes e que não vai poder chegar em casa e ter uma máquina de lavar e botar a roupinha dela para estar lavadinha, porque não tem álcool 70. Então, a gente vai ter que olhar essa angústia de um outro ponto de vista, de um ponto de vista até mais militante mesmo. O que que a gente pode fazer, né? A gente que é terapeuta haitiano, a gente tenta não ficar muito nesse lugar de cientista, analista. A gente tem que se implicar em outras questões também, mas né, cada um que acha seus pares, mas não pode ficar Uhum. uma coisinha de consultório. Senão a gente vira psicanalista igual, né? Tem que fazer algum trabalho mais potente e aí cada um vê que acredita ser, né? Lá na F a gente abriu uma rede de apoio de escuta gratuita para as pessoas que estão passando por isso. E mesmo assim, Marcela, a gente sabe que quem vai buscar, às vezes não é a galera que está muito ferrada e que precisaria mesmo, né? Você é Uhum. professora, você sabe que você tem alunos que estão em condições que não tem uma internet para fazer uma rede online, Uhum. né?
celular não cabe botar mais um aplicativo e ficar 1 hora ali. Ou então tá só querendo sobreviver, sabe? Só Uhum. sobreviver. A gente vai falar um pouco mais do ponto de vista das pessoas que têm o mínimo, mas ainda estão com essa sensação de falta, né? De angústia. E a gente vai pautar mais nisso, mas não querendo segregar que essas pessoas não existem. Elas existem. Mas partindo do princípio que quando a gente debate mais essas questões sobre afeto e tal, agora, nesse momento de fazer esse contato, a gente está falando até com as pessoas que estão aqui podendo ver isso, que podem Uhum. sentir, que podem estar com a gente, tá? Então, quando a gente entrou no isolamento social, eu vi muitas coisas disso, a gente vai melhorar e vai tudo ficar bem, ou então vamos procurar formas de ficar bem no isolamento. Vamos fazer um Uhum. curso, vamos meditar, vamos fazer yoga, vamos ser melhores. Tipo assim, calma, cara. Tipo, vamos perceber o que está acontecendo, sabe? A gente conversou um pouco assim sobre luto, Uhum. né? Sobre Uhum. medos. Medos. A gente fica apavorado, a gente não sabe com o que a gente está lidando. Né? O sistema fica sobrecarregado, fica tenso, e você rapidamente, a gente rapidamente já quer dar uma vazão. Deixa eu descarregar isso, mas não é dessa forma. Porque a gente sabe que esse tipo de descarregar energia, ela não vai ser satisfatória. Então, eu Uhum. vejo muita gente assim, eu não estou produzindo nessa quarentena, eu estou dispersa, meu Deus, como eu sou ruim. Não, presta atenção, cara, como é que tu está se sentindo? A gente tem muita pouca capacidade, por incrível que pareça, de parar e deixa eu ver como é que eu estou me sentindo. Por que eu não consigo escrever? Por que eu não consigo, sei lá, estou trabalhando direito? Por quê? Uhum. Né? Não é só receber as informações do externo e ficar paralisada e dizer que não está fazendo nada porque isso está acontecendo, mas também não é entrar numa de produzir o trabalho compulsório. É claro que eu não posso ser um pouco hipócrita, dizer que tem pessoas que têm que cumprir prazo, e cumprir prazo dentro de uma dinâmica absurda que a gente está vivendo, que é mais uma lógica do sistema. Uhum. Uma lógica do sistema que está cagando e andando para a saúde emocional das pessoas, para a saúde, de uma maneira geral. Não é só emocional, saúde. Né? Doença emocional produz câncer, produz doença no fígado, produz crise de rim, apendicite e as coisas todas. Uhum. Então, uma das coisas que eu acho fundamental da gente pensar em afetividade na quarentena é acolher os afetos que aparecem na quarentena. Não ficar na emergência de ficar nessa euforia, né? Nessa euforia entorpecida que às vezes as pessoas pedem da gente. Que aí a gente, Uhum. para ficar assim, vai ter que encher a cara, ou vai ter que, sei lá o quê, ou vai ter que inventar 1000 coisas para poder não fazer contato, que às vezes dá medo. Às vezes dá medo, né? Eu mesmo, quando eu entrei na quarentena, eu comecei a estranhar que eu entrei assim numa dinâmica que eu estava fazendo tudo. Falei assim, gente. Mas quando eu parava, a sensação que eu estava é que eu estava meio drogada. A boca seca, acelerada, não conseguia descansar. Ou seja, não tinha relaxamento. Só tinha Uhum. tensão, carga. E eu trabalho bem com pressão. Tem gente que não trabalha, mas eu trabalho super bem com pressão. E aí, quando eu parei mesmo, me veio uma tristeza. E eu tive que sentir essa tristeza. Uhum. Porque a tristeza, ela é mais devagar, né? Tipo assim, ela faz você perceber um pouco mais teu corpo, desacelera, te deixa mais vulnerável, né? Às vezes, quando a pessoa está triste, a gente consegue um lugar de trazer ela mais para perto, que de repente, numa puta raiva, não consegue. Uhum. Então, eu precisei entrar em contato com tristeza. Tem pessoas que vão ter contato com medo. Tem pessoas que vão ter que entrar em contato com muitas coisas. Porque também a gente agora está estabelecendo uma relação de espaço-tempo com o corpo muito diferente. A gente descarregava, a gente extravasava energia. E a Uhum. gente não está podendo extravasar energia. O ponto bom, não numa dualidade de bom e ruim, mas o ponto bom disso é que às vezes a gente vai ter que resolver alguns questionamentos internos mesmo que antigamente a gente só reproduzia. E como o nosso jeito ele não é individual, ele é social e político, se a gente está muito contaminado com a nossa rigidez, com o nosso autoritarismo, a gente vai reproduzir isso nos nossos microsistemas. Sim, porque todos nós podemos ter coisas de nós autoritárias, né? Uhum. Nossos fascistas internos que a gente tem que olhar.
Que às vezes não vem através dessa coisa opressora que a gente tanto conhece, mas vem através de uma manipulação, Uhum. né? De uma coisa que, eu não posso falar sobre isso, não posso tocar nisso. Peraí, vamos trazer isso, vamos acolher isso também. Então, eu acho que a É, gente... fala, desculpa, não, eu falo muito. é que eu queria fazer uma pergunta, mas aí eu estava tentando Pode me enfim, interromper, que eu falo muito. conseguir. Eu queria saber, assim, de acordo com o Reich, se ele divide os afetos, assim, por exemplo, se ele classifica os afetos, é, dependendo, não sei, do nível energético, eu não sei exatamente como ele trata, mas você já leu alguma coisa assim sobre isso? Se ele classifica os afetos, sei lá, pensando aqui junto com Spinoza ou com Nietzsche, né? Os afetos passivos, os afetos ativos, né? Eles pensam assim meio na dualidade, né? Dos efeitos dos afetos. Aí eu não sei, queria saber se o Reich pensa nisso, assim, se tem alguns afetos que são, enfim, passíveis de serem vividos de maneira mais positiva para a constituição do ser, outros afetos que são, né, mais degenerativos da constituição do ser, enfim. Não sei se ficou muito clara a minha pergunta, mas eu queria saber se o Reich divide os afetos de alguma maneira. Tá, eu vou te responder e você fala assim, não foi isso, aí você tenta dar um outro exemplo, mas eu acho que eu compreendi. O Reich, ele não tem uma categorização, mas, por exemplo, ele vai falar de uma raiva genuína e de uma raiva reativa. Então, assim, Interessante. a gente não pode falar que a raiva é boa ou a raiva é ruim. A gente tem que perceber a que função essa raiva ela está servindo. Então, o Reich, ele fala, o Navarro também, de uma raiva, de uma justa indignação. Hum. Existem situações que demandam raiva, porque a raiva também é um limite, né, Marcelo? Ó, aqui parou. Aqui é meu espaço. Aqui é teu espaço. Isso é raiva. Que é uma raiva que, a nível de couraça e segmento, é uma raiva que vem do peito, conectada ao peito. É uma raiva madura, que também pode ser uma raiva pélvica, mas é uma raiva de peito. E aí ele vai falar de uma raiva reativa. O que é uma raiva reativa? Eu estou numa situação de conflito e eu não consigo entrar em contato com a dor que aquilo me causa. Então eu começo a ficar com muita raiva. E a raiva, ela começa a me defender de um outro afeto, que pode ser um medo, que pode ser uma dor mesmo. E eu começo a criar um jeito raivoso. Sabe aquelas pessoas que falam assim, dando da patada em todo mundo, que ele fala que é uma raiva de boca. Eu fico o tempo Interessante. inteiro sem conseguir maturar, aí fica uma coisa entre boca e pescoço, né? Que fica uma coisa meio de falta e também de um narcisismo, e eu fico aí tentando bancar as coisas, impor as coisas na base do grito, na base da raiva, mas na verdade essa raiva ao qual ele está se dizendo é uma raiva que eu quero sair rápido de um conflito que eu não quero entrar em contato. Mas tem muitas pessoas, Marcela, que às vezes precisam entrar em contato com raiva. Porque vivem em função da raiva, mas não querem sentir raiva. Não querem. Então, ele faz essa diferenciação entre um afeto mais primário, não sei se foi exatamente isso que você me perguntou, e um afeto mais secundário, que é um afeto mais reativo, que é essa coisa da coraça de querer sair rápido das coisas, né? Mas ele nunca vai dizer que tem um afeto, essa coisa hierárquica, tipo, os Uhum. afetos bons e os afetos ruins. Não existe. A gente tem que perceber a que veio esse afeto. Porque se você está sempre querendo manter uma felicidade, uma euforia, eu gosto de todo mundo, tudo maravilhoso, o lado bom das coisas. Pô, a que está servindo essa felicidade? É uma coisa Uhum. boa? É uma coisa sem contato, que está fazendo você se desassociar do teu corpo para poder entrar numa coisa ideológica, mística, né? Que é essa coisa do, ai gente, pensamento positivo, tudo vai dar certo, Deus cuida. Mas assim, eu não me auto-responsabilizo pelas coisas que eu faço, que é diferente de culpa. A gente sabe se culpar
mas a gente tem uma puta dificuldade de se responsabilizar. Porque eu se responsabilizar é isso, cara, eu tô fazendo aqui esquisito. Mas eu posso fazer diferente, embora seja difícil. Então, não sei se foi isso que você perguntou. E o Reich tem uma Sim. preocupação, assim, de não criar um lugar dual. A existência, ela é muito mais complexa do que apenas duas polaridades, bom e ruim, né? Uhum. Eu fiz um trabalho que foi da minha TCC, da EFEM, que me deu muito amor em escrever, que é um trabalho sobre narcisismo dentro de uma perspectiva social haitiana, no campo do amor, né? Uhum. Porque a gente usa essa palavra narcisismo para demonizar, né? Categorizar o narcisista, é aquela pessoa que se acha melhor que as outras. Mas aqui está demandando isso? Por que, que a pessoa faz isso? Então, geralmente essas pessoas elas têm um medo, elas estão muito ligadas a um amor condicionado. E viver sob a lógica de um amor condicionado dá muito medo. Então, no Reich, a gente não tenta ver assim, a pessoa é raivosa. Que na história dessa pessoa aconteceu e sobre o que ela está vivendo e como ela está reproduzindo o que fez ela ficar raivosa desse jeito. Mas nunca a raiva é ruim, ou a tristeza, ou a própria angústia. Né? Você sabe, terapia é um belelê de angústias. O que brota de angústia de dentro da gente não é brincadeira. E não é o propósito da terapia haitiana fazer a pessoa fugir da angústia, ou vai meditar para parar de sentir angústia, entendeu? Acho que é isso. O pessoal está perguntando, você lê, Marcela? Porque Teve rolou. uma perguntinha aqui agora. Pelo que eu estou entendendo, a palavra afeto para Reich se refere a vários sentimentos. É isso? O afeto é uma energia. É essa energia que a gente mobiliza, que faz parte da nossa estrutura, né? O afeto pode ser um afeto negativo, raiva é afeto, se ela quis dizer isso, sim, vários sentimentos, né? Mágoa é Uhum. afeto, indiferença é um tipo de afeto. Só que tem esses afetos que são mais primários, e quando a gente fala de primário, é que assim, não é exclusivo somente do humano, né? Tipo assim, nosso gato, a vaca, dor, por exemplo, é um afeto, e todos os seres vivos sentem dor de alguma forma. Mas de Uhum. acordo com o sistema energético e do desenvolvimento cerebral, vai ser de forma diferente, mas a dor tem, né? Então, sim, são sentimentos, sim, o afeto, né? E não se engane, porque a raiva é uma forma muito poderosa de fazer vínculo. As pessoas acham assim, onde tem raiva não tem amor. Nada disso. Uhum. Muitas pessoas só conseguem fazer vínculos pela raiva, Uhum. né? E seguram relações assim. Não é só relação de parceiro, é relação de amizade, relação de trabalho. A própria existência está baseada nesse vínculo que ela faz com ela mesma, que é muita raiva, Uhum. né? Então Uhum. é um pouco isso. O É, conceito. Ah, tem uma outra pergunta que é sobre o conceito de coraça em Reich, da Clara, eu acho. Mas se você puder falar sobre isso da coraça, mas eu também achei muito interessante, que isso eu não sabia, dele também localizar os afetos em referência ao corpo, né? Então, você falou de uma raiva da da boca, da boca. garganta, uma raiva pélvica, do peito. Eu achei isso bem interessante. Que, sei lá, se você pudesse falar um pouco sobre isso também, como é que ele localiza, assim, né, no corpo esses afetos, assim, e aí, se você puder engatar na couraça também. Tem tudo a ver, né? Na verdade. Tem tudo a ver com o conceito de couraça, né? Porque o Reich é o seguinte, ele vai estudar o funcionamento aí, vamos lá, tem essas questões sociais e tudo, mas vamos partir do ponto de vista fisiológico, estrutural do Reich. Ele vai falar desse desenvolvimento encéfalo-caudal, então os segmentos corporais se desenvolvem da cabeça em direção ao pelvis, que é até o oposto do yoga, né? Que é da pelvis em direção à cabeça. Por uma lógica estrutural que ele diz que a explosão da iluminação do ser humano é a maturidade genital, que é quando a gente se constitui para o mundo, né, maduro. Então, é da cabeça em direção
a pelvis, porque o sistema nervoso é a primeira coisa que começa a ter um funcionamento dentro de um organismo do ser humano lá na barriga da mãe. Então, assim, aí eu tô falando até de couraça, tá? Os telereceptores, nariz, boca, são os primeiros segmentos que desenvolvem. O bebê ele já vê algum tipo de luminosidade, toca alguns cheiros e escuta. Depois você vai ter esse segmento da boca, que já está mais ligado a esse primeiro momento de vida, né? Que é um período que a gente chama de simbiose, que já é mamãe e bebê, né? Assim, e até esses 9 meses do bebê, a gente diz que o organismo ele é apenas neuroendócrino. Então, ele não tem muita vontade. Ele não tem mobilidade. Ele só tem essa forma de receber os estímulos externos. Lá, quando o bebê começa a movimentar a cabeça, olhar de um lado para o outro, começa a ver que o mundo é mais do que só aquilo que ele vê ali, com a figura que representa essa figura materna, né? A maternagem, que não necessariamente é a mãe biológica, mas na maior parte das vezes é, ele começa também a trazer uma terceira estrutura, que é o peito, o pescoço, perdão, e o peito, né? Então, o pescoço para o Reich é a sede do narcisismo. Mas tem outras leituras que vão trazer o peito também como sede do narcisismo. E aí depois, assim, daqui para baixo, né, Marcela, já é meio que tudo que junto, porque do pescoço para baixo começa a mobilidade. Então é a estrutura muscular. A partir da estrutura muscular, as couraças se formam. Então, até os nono mês de vida, da vida uterina até o nono mês, a criança ela não tem couraça, porque ela não tem estrutura muscular desenvolvida, ela não tem mobilidade, porque a mobilidade ela traz o início de uma certa autonomia e locomoção, uma forma de fazer as coisas que o bebê não tem. Então, é a partir daí que a criança começa a desenvolver isso. Só que vamos lá. O olho é o primeiro contato que a gente faz com o mundo, né, Marcela? Assim, o ser humano enxerga muito e vê. E é o primeiro contato que o bebê faz com aquele que está dando os primeiros suportes. Então, o bebê, através de neurônio espelho, de aprendizado, ele vai ter essa resposta de um mundo mais hostil ou mais amoroso. E aí, se tem muita, desculpa o termo, merda acontecendo nessa relação, a gente já tem uma couraça a nível de olho. Então, assim, eu tenho que fazer uma certa contração a nível de olho, ou de ouvido, ou de nariz, que são telereceptores, para eu dar conta de alguma coisa dolorosa que eu recebi. Né? Então, por exemplo, a psicose, que hoje é uma coisa que não tem cura, a psicose, a gente pode só apenas trabalhar um ambiente mais agradável para as pessoas e aferir, desenvolver trabalhos e também dando voz para essa existência diferente, mas a psicose ela tem uma quebra geral com esse eu, né? Tipo assim, com esse eu de unidade. Isso a gente entende ser um trauma uterino, no momento que a pessoa ela não tinha nenhuma capacidade de se mover, de se mexer, ela não tinha defesa muscular para bater na dor e fazer um movimento de contração, porque a couraça é isso, é uma contração, é uma emoção congelada. Então, quanto mais cedo esse trauma se dá, mais primária é a couraça e a dor é maior, porque o organismo é mais como é que se diz? Mais inofensivo, ofensivo na palavra. Fragilizado, porque não se desenvolveu. Frágil, é frágil, né? Um bebezinho é muito frágil, né? Então, uma coisa de dor num bebê não é igual uma coisa de dor pra gente. Então, quando a questão da raiva, né? Tu falou da raiva da boca. A amamentação, ela não é um momento também só de alimentação. A gente tem que pensar que o peito, ele está muito perto do coração, então tem a própria função do afeto ali acontecendo, e tem uma troca ali acontecendo, que é necessária, uma simbiose que deveria ser necessária. Só que aí por alguma questão de vida, né, deu uma merda na vida daquela pessoa ali, da mãe ali, o parceiro saiu fora, a mãe tem que trabalhar fora, tem que sair, tem que ir embora porque a licença maternidade é 4 meses, mas a OMS quer que a pessoa mame até os 2 anos. Eu não sei como é que esse fenômeno pode acontecer. Né? E aí tem 3 empregos e o leite, várias coisas. E isso acaba fazendo um desmame precoce. Só que a criança ainda queria aquilo. O que você gera ali? Uma raiva. Tiraram de mim uma coisa que eu queria ainda. Eu ainda não queria
Sabe, assim, não é tão consciente como eu estou falando com isso, mas é um movimento energético de raiva. Só que eu não posso botar isso para fora. O que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma coisa dentro de mim para eu poder ir para esse mundo. Então, às vezes, eu fico muito obstinado, né, com uma coisa. Eu vou formar. Aí, nisso, meu euzinho também está se formando ali. Então, eu tenho que sobreviver, né? Senão eu morro. Se eu ficar sentindo só esse medo, essa tristeza aqui, eu morro. Então, eu tenho que começar a fazer. É uma forma do organismo dar conta dos agentes estressores que aquilo ali deu conta, que aconteceu. A couraça, não necessariamente o segmento, porque o segmento é isso, é cada fase está ali acontecendo, né? Mas assim, o que está acontecendo socialmente junto? Porque, por exemplo, o narcisismo, ele acontece no mesmo momento do desfraude. E a gente sabe que as pessoas têm muita dificuldade com o cheiro de cocô, com o cocô da criança, né? O cocô e a criança ela tem verdadeira paixão pelo cocô dela, é um feito dela para o mundo. Se você faz isso de uma maneira natural e respeita, essa condição de identidade dessa criança vai ficar muito mais tranquila. Agora também, se você supervaloriza esse cocô, olha o cocô da criança, coisa linda, tira foto, hoje com essa rede de internet é um horror, né? Gente que tira cocô de criança, tira foto. Tira foto, sei lá, hoje em dia assim, não fazer a live, vai ser qualquer coisa, a gente pode esperar qualquer coisa desse mundo aí, né? O Reich, o Freud dizia que a gente era neurótico, a sociedade é neurótica, mas o Navarro já vai falar que a porcentagem de uma sociedade pré-psicótica é muito maior, né? Por muito feliz, tu possa neurótica. Porque a gente pode ser meio pré-psicótico, né? Nessa fragmentação da compreensão da vida, da gente, do outro. Então, tem esses bloqueios, né? Assim, e uma raiva de peito, Marcela, é essa raiva que eu sinto raiva e eu posso expressar a raiva. Não é uma raiva de uma falta que me veio e eu tive que sair pela raiva, pela reatividade da raiva. Essa seria a raiva genuína que você falou antes. É a raiva primária, a genuína, assim, é a raiva da raiva, assim, é essa raiva do peito. E aí as couraças são esses segmentos que se formam da cabeça em direção à pelvis, que a gente não trabalha a couraça, até a gente tem uma metodologia de desbloqueio, mas a gente não entende a couraça cada uma. Eu vi a Marcela e vi que a Marcela tem uma couraça no diafragma. Vou pegar teu diafragma, eu nunca te vi na vida e vou começar a mexer no teu diafragma. Eu não sei o que está acontecendo lá em cima. Eu tenho que ter um tempo, eu tenho que respeitar. Não é só isso, vi a Marcela presa ali no bloqueio, vou desbloquear aquele bloqueio isoladamente. Porque é isso, as couraças, elas têm uma função defensiva. Sabe, função defensiva? Elas protegem a gente. Então, assim, em algum momento o mundo foi hostil. Então eu precisava me defender. O problema é que a couraça é essa defesa crônica. Eu não estou num ambiente mais que é hostil a mim e eu continuo me defendendo cronicamente da coisa. Entendeu? Enfim, acho que deu para falar um pouco sobre couraça ficou claro, assim. Teve Tatiana, ela perguntou se depois você podia passar algumas referências de leituras do Reich que aborde essa questão dos afetos manifestados no corpo. Tá. Só um pouco assim de cuidado, que o Reich ele é muito encantador quando ele fala disso, e as coisas não são muito pão, queijo, né? A gente tem sempre que ler uma dinâmica da coisa. No Análise do Caráter, que é um livro do Reich, que é bem clínico, eu separei aqui. Ele vai falar disso aqui, tá? Análise do Caráter. Se você quiser escrever. Mas ele vai falar um pouco de couraça em todos os livros, né? Mas falando assim, mais a coisa da formação. E na própria função do orgasmo. Tá? Esse é o clássico. Esse é o clássico. Tá? Esse aqui também tá bem velho, não tem nem mais capítulo. Que ele vai falar muito dessa coisa. Só que assim, gente, tem que ter uma paciência, porque ele vai falar de movimento plasmático, encéfalo caudal. Não é assim, gente, a raiva da boca. Porque isso também tem uma compreensão do Frederico Navarro. Tá? O Frederico Navarro, ele estudou o Reich, na verdade ele foi paciente do Ola Hacknes, que foi da época que o Reich estava lá na Noruega.
E o Frederico, ele tem um estudo chamado a somatopsicodinâmica, tá? Eu não aconselho ler Frederico Navarro só para entender isso, porque assim, vai Uhum. ficar... Tem que ter uma leitura haitiana muito pesada, porque o Frederico Navarro ele entra muito nessa questão muito prática, tanto que os livros do Navarro são todos assim. E aí ele vai Uhum. falar do pescoço, por que que é o narciso, né? Que ele fala assim, a pessoa quando ela está se afogando, a figura da pessoa se afogando, ela faz um movimento para fora com a cabeça, retesando o pescoço. E ela tem Uhum. uma ideia que fazendo isso ela vai se salvar. E aí a função do bloqueio narcísico é no pescoço. A gente concentra essa energia, né? Que é uma função entre a cabeça e o corpo, e ele vai controlar, vai fazer a função de vida das pessoas muito narcisistas, por exemplo, Uhum. né? Uhum. Então também tem muito essa leitura do Frederico Navarro, quem quiser ler e tal, já é da psicologia, gosta, mas ele é muito sistemático, entende? Assim, é Uhum. mais uma síntese que eu estou tentando fazer aqui, mas eu acho a função do orgasmo muito interessante. Embora o meu livro do coração seja a psicologia das massas e do fascismo, né? Assim, que é quando Que ele... é um livro super atual também, né? O. Mostra aí Você pra gente. lê, Mostra aí pra gente. você está falando de agora, Brasil, mundo, Brasil 2020. Você fica até meio que arrepiado, assim, gente. Como assim, né? Uhum. Que ele vai dizendo. E aí, Marcela, assim, partindo para uma perspectiva prática, porque a gente problematizou várias coisas aqui, depois a gente, não sei se tem tempo para a gente responder mais umas perguntas. É, tem 9 minutos e o Instagram corta, mas se a gente precisar ficar um pouquinho mais, aí a gente volta. Tá, Mas pode tá bom. falar. É, a gente tem que pensar que, assim, como a gente vive na sociedade dessas pequenas descargas de extravasamento, e agora a gente vai ter que confrontar muito mais o quanto que às vezes a gente não consegue, que a gente está impossibilitado por uma questão social mesmo, de não poder fazer grandes movimentos, mas como é que a gente pode vivenciar um pouco essa potência orgástica, como trabalhar o nosso corpo, esse movimento, acho que isso é importante, né? A gente não adianta levantar, botar ali na fogueira, agora, gente, vai aí, fique aí angustiados. Se virem Se aí. virem, me procurem, fala seu terapeuta, entendeu? Tipo assim, Meu faça telefone. terapia. Fazer terapia é uma coisa boa, mas assim, eu acho que é legal a gente propor caminhos terapêuticos também, caminhos simples, né? Uma coisa que é muito simples para a gente é ter esse movimento de a gente aprender a parar um pouco. Ah, você para um pouco, para e observa. Sabe assim, se observa. Olho aberto, olho fechado. Como você se sentir mais conectado com você. Porque essa resposta do como eu me sinto é muito difícil pra gente. A gente sempre sabe o que a gente está pensando. Mas como a gente está se sentindo, é muito difícil. A gente fica, como assim? Não sei o que eu estou sentindo. Então vai lá, experimenta no corpo. Porque o nosso corpo é a nossa experiência de vida. A gente está vivo porque a gente tem um corpo. E é através dele que a gente vai sentir as coisas. Seja Uhum. as experiências de liberdade, seja as de prisão. Então, deixa eu sentir agora que eu tô com o meu coração acelerado. Ah, eu paro e só percebo que eu tô pensando muito. Então tá bom, então percebe que tu tá sempre fragmentado. Tu não tá dando tempo de perceber, né? Existe uma forma também da gente acolher, isso que eu tô falando assim, não tem os afetos bons, os afetos ruins. Tem afetos. E a gente tem que perceber assim, essa raiva que eu tô sentindo agora, é uma raiva que eu sinto no meu peito, assim, tem uma justa indignação, ou eu já tô logo querendo brigar, blá, 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 porque aí eu vou perceber como eu tô me movimentando energeticamente. Porque Uhum. a neurose, ela tem uma capacidade de desgastar a gente, de deixar a gente cansado, e não deixar a gente experimentar o que a gente tem que experimentar, o que a gente precisa, né? Não o que a gente tem, o que a gente precisa experimentar aí, né? Outra coisa também que eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, principalmente para quem tem adolescente em casa, né? Eu não sei se todo mundo, pais e mães, né? Mas a gente pensa assim nesses espaços que agora estão muito complicados. Se o adolescente ou a criança quiser ficar um tempo sozinha no quarto, não bate a porta, porque assim, cara, ele vai precisar também descarregar, né? A masturbação hoje para as pessoas que estão sozinhas, sem companheiros,
é uma forma também de a gente fazer essa descarga energética. E como é que o adolescente e o jovem vai fazer isso, né? A gente que é adulto, a gente, né, dá um jeito ali, tranca a porta, mas enfim, tem várias realidades também. Mas é só dando a entender que isso é uma necessidade, gente, porque uma das coisas que me chamou muito a atenção é que a gente hoje não sabe o que é desejo e o que é necessidade. Aí eu tenho necessidade de todo dia correr no Maracanã, do lado do hospital de campanha, mas o meu euzinho lê que é uma necessidade de vida correr, que não pode ficar uma semaninha, 15 dias em casa, segurando a onda, porque são momentos difíceis. Não é uma necessidade, é um desejo. E a gente aprende a apontar isso quando a gente aprende a sentir e ser verdadeiro e até perceber que a gente é bem egóicozinho, que a gente gosta das coisinhas bem do nosso jeito e que a gente acha que tudo tem que se encaixar. E uma coisa bem interessante nesse momento, mais do que nunca, não é tudo sobre a gente. Uhum. Não é tudo sobre a gente. É sobre nós, o organismo. Porque o Reich, ele tem uma visão cosmológica, cósmica da coisa, desse movimento universal. A gente está em interação com uma energia maior. Não estou falando que é o nome que você quiser dar. Estou falando de uma energia. Ele uma fala energia. mesmo do Orgon, né? Do Orgone. Do Orgone e tal, que seria uma coisa que tá aí no universo. Então não é, Sim. não é uma individualidade, não é uma mente que faz qualquer coisa, mas é uma energia mesmo que todas as coisas emanam. A estrela emana. Sim, o sol, sim. Ele vai falar da potência orgástica. Tem um livro dele que é muito doido. Eu não tenho esse livro, porque esse livro é R$ 480, mas eu vou comprar esse livro. Que é Deus, Éter e o Diabo. Vamos fazer uma vaquinha virtual. Porque eu acho que esse livro, ele até um tempo atrás, até a década de 80, eu acho que ele não podia ser lido, né? Como várias obras do Reich, para quem não sabe, botaram fogo no instituto dele, na época que ele foi preso. Morreu na cadeia, né? O último livro dele é muito triste, né? O Escutas a Ninguém. É quando ele, deixa de ser positivo e, cara, tentei falar com você, entendeu? De peito para peito e não rolou, entendeu? Não rolou. É isso. É muito que tu merece. Então ele já tá um pouco revoltado, né? Ele também fez experiências com essa energia orgone, com energia orgone morta, né? Para poder provar os efeitos dessa toxina do nosso jeito. E isso meio que deu uma merda no laboratório dele e esbarrou. Foi para tudo quanto é lado essa energia, o DOR. E ele ficou meio contaminado. E aí acentuou as questões do coração, que ele tinha questões do coração, porque a vida do Reich é bem complicadinha também, né? Esses caras nunca vêm de uma existencialidade fácil. Por isso que eles pensam também um pouco isso, né? Então a gente poder pensar nesse momento que a gente tem pra gente, não pensar que viver uma boa quarentena e isolamento é ser produtivo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Cara, você tem que perceber o que você precisa. O que você precisa agora? Eu preciso descansar, eu vou descansar. Eu preciso chorar, chorar, gente, é uma descarga energética, sabe? Eu preciso conversar, eu preciso não conversar com ninguém. Agora a rede dos afetos é muito importante. Ok, mas se você sentir, porque tem pessoas que também precisam ficar um pouco nesse lugar de solidão, né? Que não é uma solidão de abandono, é a tal solitude, que é solidão, né? É solidão. E que a nossa sociedade tem muita dificuldade de perceber essas expressões. Que é uma falta de liberdade, né, Marcela? Assim, por que a gente não vive a nossa experiência do corpo como a gente quer viver? Né? Sem essa coisa de que o vírus vai melhorar. Melhorar para quem? Na boa. Não é tudo tão assim, né? Místico. É muito mais do que isso. Falta, acho que 1 minuto para a live cair. E tem duas perguntas. Aí eu não sei se. O que você acha? A gente volta numa outra live? A gente pode voltar. Tá. Ficar mais uns minutinhos, se todo mundo quiser, a gente pode voltar. Eu gosto agora de responder perguntas. Tá, tem duas perguntinhas, então eu vou deixar essas duas perguntas agora para essa volta. E se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, volta aí na segunda live e pergunta. E aí a gente encerra na segunda, tá? Então tá bom. Vou encerrar. Tá bom.
Peraí. Eu não sei. Deixa eu ver se é certo. Bem, então estamos voltando aí para a segunda parte da live. Com a segunda parte com a live com a Clarissa, né? Tem duas perguntinhas, eu vou esperar a Clarissa entrar. Ah, ela já tá aqui já. Peraí. Chamar ela. Aqui. E aí, quem quiser, enfim, quem estiver chegando aí quiser fazer mais alguma pergunta, Voltamos. voltamos. Então, aí nessa segunda parte, tem essas duas perguntas. Eu acho uma bem interessante, que dá continuidade com o que a gente estava falando, que é da Yamadeira. Para Reich, a somatização dos afetos, o sintoma, aparece como efeito de uma espécie de bloqueio energético? Tá, vamos lá. Isso. O Reich, ele não entende que uma coisa é oriunda de um lugar e vai para o outro. Por exemplo, a psicossomática, ela entende que uma questão psicológica se ancora no corpo e essa somatização, ela é essa expressão de um sofrimento psíquico no corpo. Como o Reich, ele tem essa abordagem holística, né, sistêmica, essa expressão somática, ela também é uma expressão, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que ela perguntou? Se é efeito de um bloqueio. Não necessariamente, porque às vezes um organismo que está tão bloqueado, ele nem somatiza. Porque a somatização ela já é alguma possibilidade do corpo poder expressar algo, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa se gaba porque ela nunca fica doente, mas aí tu olha a expressão caracterial dela, né? Porque para Reich, caráter, gente, não é mau caráter, bom caráter. É essa expressão caracterial que é o nosso jeito, digamos assim, nosso jeitão de ser. Então a pessoa, às vezes, ela tá tão bloqueada, com tantos vícios, segurando tanto, que não aparece nenhuma expressão somática. A expressão somática já é até uma forma de você ver aquela questão aparecendo. Só que é muito importante, porque o Reich ele nunca vai analisar, a gente não analisa um sintoma isolado. Né? Às vezes a gente tem que perceber toda essa dinâmica que acontece por detrás, a função, a palavra, né, a função do orgasmo. Então, essa somatização corporal, ela está expressando uma função daquele sistema. Né? Por exemplo, se a gente está falando de uma questão de gastrite nervosa, né? É muito comum. Aonde que a gastrite se dá? Né? Aqui na boca do estômago, perto do diafragma. O diafragma para o Reich é considerado como um segundo coração, tá ligado a uma questão masoquista, e não é masoquista de gostar de sofrer, mas a tua capacidade de aguentar coisas. E aí você está fazendo um movimento de fricção que não está saudável e aquilo começa a fazer uma inflamação na boca do teu estômago. Uhum. Tem a coisa de remoer e acidificar e ficar reativo ali naquela questão ali de uma coisa de remoer, mas não é só interpretar uma questão somática, né? Então é isso. A doença ela não é só expressão sintomática sozinha, não é necessariamente oriunda de um bloqueio, porque um bloqueio ele pode estar escondendo doenças somáticas, por exemplo. Uhum. Mas assim, é comum você mexer num bloqueio, um bloqueio se desfazer ou se flexibilizar e aparecer uma reação somática. Isso é super comum. Super comum. Uhum. Isso acontece.
Eu acho que, enfim, não sei se a Madeira ficou, né, satisfeita. Satisfeito. A Nayara, ela pergunta se você aconselha fazer terapias paralelas, tipo, fazer análise e fazer a terapia haitiana. Os dois ao Análise que mesmo diz tempo. psicanálise? É, acho que deve ser psicanálise e junto com terapia, fazer os dois juntos. Por quê, né? Tipo, pra quê? Tem que se perguntar meio que pra quê que você vai querer fazer duas terapias junto. Porque, assim, a gente nem tem que entrar num debate que terapia haitiana é melhor que psicanálise, ou é melhor que TCC, ou que uma esquizoanálise. Tu tem que primeiro, assim, ter aquele processo empático pelo método e pela pessoa que você vai se consultar, né? Que terapia é uma construção de afeto. Não dá para Uhum, você tratar nem ser tratado por alguém que você não gosta. Isso é um fato, uhum, né? Que precisa de uma ponte, né? Já aconteceu uma vez de eu receber uma menina que ela fazia a análise lacaniana, mas no caso dela, ela estava muito desamparada e ela estava com muito medo de largar a terapeuta dela e para uma terapeuta nova. Então ela estava me querendo fazer um desmame, digamos assim, uhum, tá? Mas assim, eu acho às vezes legal fazer uma terapia haitiana ou até mesmo análise e fazer um yoga, um reiki, né? Terapias energéticas, digamos assim, né? Que façam você sentir a energia no teu corpo. Eu acho legal. Mas eu não sei, assim, porque uma não vai complementar a outra, na verdade. São técnicas diferentes, uhum. né? Apareceu uma outra pergunta da Ana Cláudia. Se você puder falar um pouco da raiva que as mulheres sentem, de forma geral, por serem silenciadas e que leva muitas vezes a ranger os dentes. Como é que você percebe esse afeto hoje? Ó, a questão do ranger os dentes, eu já sei que é uma questão que vai para todos os gêneros, tá, gente? Que tem gente com bruxismo, quebrando dente, com ATM. Essa raiva reativa, ela tá em todos os organismos. Assim, a gente pode falar das raivas que as mulheres sentem desse lugar que é colocado para elas de maneira muito impositiva. Mas eu não consigo agora fazer uma relação entre essa raiva reativa dos dentes e feminino, Uhum, tá? Eu não consigo ver exatamente isso, porque a questão da raiva reativa é uma questão de boca, é uma questão oral, tá? Aí é uma hipótese. Se a gente, de repente, partir do princípio que as mulheres, às vezes, não podem falar tudo o que sente, mas aí não é uma questão de boca, né? É uma questão de peito. Então, talvez as mulheres... A gente fala muito de uma carência e uma solidão feminina. Que às vezes essa coisa da uhum, mulher não poder expressar realmente o que ela sente porque ela é louca, porque ela mulher é impulsiva, mulher é sentimental, mulher tem mais carência, né? Mas uhum. eu sinceramente, assim, qual é o nome dela? É, Ana Cláudia. Ana Cláudia. Ana Cláudia, assim, a nível de olhar clínico, tá? Hoje eu vejo ranger de dente em todos, tá? Assim, cada vez mais a gente está com essa estrutura aqui muito comprometida, né? Por uma falta mesmo. Mas aí, assim, aí tem que falar de uma fase de vida, né? O Navarro até vai fazer umas análises, e a gente também faz, de questões somáticas ligadas a uma questão do feminino, né? Do Uhum, tipo assim, de um feminino muito complexo, né? Por exemplo, tireoides, por exemplo, né? A mulher tem muito problema de tireoide, aí eu posso falar, né? Se a gente está falando de um narcisismo, de uma construção egóica, né? Essa construção da mulher na sociedade, ela é muito mais difícil, né? Embora a uhum, gente tenha ainda espaço, mas é mais difícil. Então, isso tem um comprometimento do desenvolvimento endócrino, da timo, da tireoide. Então, isso, sim, por isso às vezes você vê muita mulher com problema de tireoide. E aí querem logo uhum. arrancar a tireoide da mulher. Então, desse lugar eu consigo falar, mas do dente, desculpa, eu não consigo, Hum, assim. hum. Enfim, acho que agora não teve muita gente agradecendo a explicação e tal. Eu que E aí, agradeço. se você quiser fazer aí, falando, Ana Cláudia, obrigado e tal pela resposta, para eles pensar algumas questões além do gênero. Aí, enfim, Clarice, se você quiser ir fechando, né, fazer suas considerações finais,
Eu estou muito feliz, assim, a gente não falou isso antes, mas a Clarice é minha psicóloga, então, assim, a gente tem uma relação que é bem legal, De assim, né? tempinho, né? De uma Já construção. e aí é muito legal, assim, eu gosto muito do Reich, eu acho que a gente, é legal a gente conhecer o trabalho dele, né? Sim, Ele tem muitas ideias interessantes que eu acho que, inclusive, né, não é à toa que esse livro que a gente mencionou, ele é super atual, né? É, porque ele foi um cara que foi silenciado, né? Não é à toa que ele escreve um livro na prisão, né? Meio que tentando, né, expressar sim. essa tentativa de silenciamento que é sempre muito difícil, né? Aí falando sobre isso, né? Não sei se você lembra, mas que eu tive vários casos de faringite, né? Por não conseguir falar no âmbito do trabalho. Então não é bem o ranger os dentes, mas existe um processo de somatização mesmo quando a De gente é silenciado. entupimento, né? De A gente entupimento é ali. silenciada em várias situações. Aí também é isso, acho que tem que ver caso por caso, né? No meu caso foi uma questão do Sempre. trabalho, isso causou uma faringite, mas a gente é silenciado em outros âmbitos também, né? Na família, né? Nos relacionamentos, etc. Então acho que é mesmo analisar caso a caso. Então eu queria que você concluísse, já te agradecendo por essa disponibilidade e esses afetos todos. Eu que agradeço, né? Como eu falei assim, o Reich, estudar Reich na minha vida não é só uma questão de trabalho. Eu acho que na terapia reichiana, ela promove um lugar de encontro afetivo, que é isso, né? Eu sou sua terapeuta, mas você não é meu objeto analisado, a gente está aqui trocando por um outro lugar. Isso é muito possível dentro da terapia reichiana, esse processo de humanização, né? De interação afetiva. E hoje eu vejo que o trabalho haitiano na minha vida, como terapeuta, como professora, como paciente, como membro de uma escola, me possibilita ser uma pessoa melhor. E melhor não quer dizer, né, gente, que eu sou boazinha, não, né? Melhor que eu digo assim, eu posso acolher muito mais a minha humanidade, as questões da minha humanidade. Isso que você falou é muito importante, Marcela, porque o Reich, ele não rompeu com nada. Ele foi expulso de tudo. Ele não rompeu com a psicanálise, e a psicanálise o expulsou porque não pôde receber suas ideias. Ele foi expulso do movimento comunista porque o movimento comunista não aceitou as ideias. Ele foi expulso de 2 países e depois ele foi preso porque era difícil receber essas ideias. Ideias que assim, possibilitam a gente trocar tanto, né? Trocar com pautas raciais, trocar com pautas... Não é excludente. Todo mundo pode falar a parte dessa perspectiva e a gente tem esse cuidado, muito esse cuidado, né? De cada vez mais os membros da escola vêm de lugares muito diferentes. A gente tem o Tice, por exemplo, a gente tem a Mirella, que é professora da UFRJ, uma mulher negra também, que está trazendo muitas questões sobre questões raciais. A gente tem um outro grupo, que é a mina que estuda Vedanta, eu estudo Yoga. A gente está fazendo um grupo enfim, sobre vagina. E, então, é legal isso, trazer isso, né? Eu tenho uma amiga, uma professora minha também, que virou colega de trabalho, que ela tem o trabalho dela voltada para a prática do relacionamento não monogâmico, do amor livre. Então, são discussões que... E é isso, você falou, é sempre caso a caso. Tem que entender a tua percepção de corpo. O que é melhor para você? Através da tua necessidade, teu pulsar. O que te faz pulsar? O que te faz contrair cronicamente? Eu acho que essa é a proposta maior da gente entender afeto. E assim, Uhum. quem quiser me mandar alguma dúvida depois no inbox, eu quero ler mais, eu queria escutar um pouco mais, aí pode mandar uma referência. Eu sou super aberta para poder trocar, Ai, perfeita. tá, gente? Ai, gente, obrigada a todo mundo que assistiu, que entrou na live na primeira, entrou na segunda, ficou nas duas. Esse vídeo vai ficar no YouTube, né? Então, pra gente, quem quiser depois compartilhar com outros amigos, amigas.
vai estar lá no YouTube. A Roberta Saavedra, que está aí me ajudando, mandando as questões. Maravilhosa é você, Beta. Ela está mandando as questões todas, ela vai colocar no YouTube. E é isso, gente. Obrigado, Clá. E vamos... Eu acho que a mensagem que ficou nesse momento tão difícil aí de isolamento, a gente tentar olhar um pouco pra gente mesmo, né? Fazer esse Sim, movimento. e isso nunca foi tão importante a gente perceber que o nosso movimento individual tem um impacto coletivo. E isso não é só para o mundo de pandemia não, tá, gente? É a gente perceber antes da gente querer ser um pouco desdenhoso com o outro, não perceber se é teu peito que está falando, se está querendo se impor. Isso no mundo fora pandemia também. Né? Porque o mundo vai continuar, e o mundo está acontecendo. Então, assim, vamos nos implicar também e sermos autorresponsáveis. Eu acho que a gente pode fazer isso. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Gente, Um um beijo. beijo, gente. Sigam as filósofas na rede, sigam o Espaço Ser. E é isso. Boa tarde para todo mundo. Beijo.